Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Davi Júnior e eu venho aqui hoje para fazer um vídeo especial. Como vocês devem saber, Cavaleiros do Zodíaco está comemorando 25 anos de sua estreia aqui no Brasil. Dia 1º de setembro, Cavaleiros vai comemorar 25 anos que passou pela primeira vez na Rede Manchete. Por isso, eu tô aqui para fazer uma série de vídeos especial para vocês. A partir de hoje, alguns vídeos vão circular aqui no canal, contando algumas histórias, umas histórias curiosas que eu vivi com a série nesses últimos 25 anos. E para começar, eu quero contar para vocês como foi a primeira vez que eu assisti a série. Então vamos lá? Gente, a gente está falando de 1994, uma época em que as coisas eram muito mais simples. Não se existia internet, não se existia 1 bilhão de outras interações que as crianças faziam e basicamente o que era de brincadeira era você brincar na rua, brincar em casa com seus brinquedos ou ir fazer alguma visita a familiares, ir lá fazer a mesma coisa, ou brincar em casa ou brincar na rua, de correr e tudo mais. E por mais engraçado que possa parecer, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco logo no dia 1º de setembro de 1994, na data em que Cavaleiros estreou aqui no Brasil. O que é muito curioso, porque na época a Manchete não fez muito barulho sobre a estreia da série, e na verdade, mesmo que fizesse, eu acho que eu não teria prestado atenção. Até porque, em 1994, eu tinha 6 aninhos. 6 aninhos eu tinha naquela época, e eu não era de ficar entendendo e como que era, né, a programação da TV naquela época. 6 aninhos, você quer mais é brincar, é brincar, é brincar. Eu tava no jardim de infância, era 1994, e eu lembro que aquele setembro, na verdade agosto, né, ainda tava frio por conta do fim do inverno, começo da primavera. E eu lembro exatamente como que era a tarde lá em casa. Só para vocês entenderem melhor, eu não assisti Cavaleiros de manhã, eu assisti na segunda exibição, que foi à tarde, que aconteceu ali por volta das 6 horas. Naquela tarde eu tava em casa, como tava frio, tava todo mundo em casa, então tava brincando na rua, eu já tinha voltado da escola e a minha mãe tava na cozinha, tava, eu acho que lavando roupa, alguma coisa assim. E meu pai tava trabalhando ainda, não tinha chegado em casa. Geralmente nessa hora, depois que eu voltava da escola, eu ia brincar com a minha irmã. Só que nesse dia, como ela era muito pequenininha, ela tinha 2 aninhos, ela tava dormindo ainda, tava dormindo em casa. Então o que me restou foi assistir televisão. Principalmente antes da minha irmã nascer, eu sempre gostei muito de assistir a Rede Manchete. Eu assistia já o Jaspion, o Changeman, todos os seriados tokusatsu. Mas até então eu nunca tinha assistido um anime. Mas eu já tinha uma afinidade com o Japão. Naquele dia exatamente, como era fim de tarde, eu estava assistindo o Chaves ou o Chapolin, ou os dois. Acho que os dois. Naquela tarde, e mais especificamente, eu estava assistindo o Chaves e o Chapolin, que o SBT passava, né, eu acho que por volta do meio-dia, e depois no fim da tarde reprisava, porque era um programa, até hoje, né, um programa que faz muito sucesso. E aí eu terminei de ver Chaves, como terminei de ver Chapolin, começou, acho que o Aqui Agora, ou algum outro jornal que o SBT passava na época. E aí, claro, óbvio, eu não ia assistir jornal. E aí, né, no meu ímpeto de criança, eu quis mudar a rede de TV. A minha TV, naquela época, era uma National. Essa é a mesma marca National que deu origem ao National Kid, a National. Ela foi comprada pela Panasonic, enfim, mas em casa ainda era uma TV National, em que a mudança de canal era feita por um botão que girava. Então você tinha que ficar girando para conectar do canal 2 ao 13. No caso, o SBT era o número 4, né? E a Manchete era o número 9. E eu lembro que naquela época, com 6 anos, eu ainda não era... Assim, meus pais não deixavam eu virar o botão, porque eu não tinha muita coordenação motora, né? Então, toda vez que eu me girava, era sempre um... Não era de um em um, era pá, 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 pá. Porque eu não sabia exagerar, não sabia medir a força para trocar o canal. Só que a minha irmã estava dormindo, minha mãe estava cozinhando, meu pai estava em casa, estava trabalhando, eu não ia ficar chamando, incomodando minha mãe para trocar. Eu falei, não, já tenho 6 anos, poxa vida, já sou grande o suficiente para trocar esse canal. Então fui lá, troquei o canal, pá, 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 pá. Nisso aconteceu o mesmo efeito, pá, 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 pá. Então não foi do 4 pro 5, do 5 pro 6, eu devo ter ido provavelmente do 4 direto pro 9. Então foi pá, 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 pá. E aí no que foi pro 9, que era onde a Manchete era sintonizada, eu logo vi uma cena que me deixou estático.
eu vi a cena do Seiya lutando com o Cassius. Agora eu vou te destruir, embora saibas que o público se divertirá mais se eu fizer sofrer lentamente. O que acha? Só por ser um desenho animado, eu já pararia de girar o botão da TV. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada, porque bem na hora que eu parei o botão da TV, foi bem a hora que o Seiya estava se dirigindo, tava lutando com o Cassius e cortando a orelha dele. Começarei pela orelha. Minha orelha. Você vai me pagar, miserável. E aí no que corta a orelha, né, sai aquele monte de sangue. E eu fiquei assim. E eu fiquei olhando aquilo por alguns segundos, assim, sem reação. Porque, tipo, era uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Geralmente eu via Pica-Pau, via Tom e Jerry, então eram desenhos mais simples. E aquele negócio era uma coisa muito louca, porque tinha ação que tinha nos heróis japoneses que eu gostava, de Changeman, de Jaspion, e era desenho animado, que eu gostava muito mais. E aí eu lembro que eu fiquei parado lá, e aí eu lembro desse exato movimento. Eu olhei pra trás, vi a porta da cozinha, onde minha mãe estava lavando roupa, ou sei lá, ou cozinhando, fechada, e eu pensei, a minha mãe não vai me deixar ver isso. Eu continuei olhando e falei, mas a porta está fechada, não tem problema. Eu virei e eu lembro que fiz exatamente esse movimento. Exatamente assim para continuar assistindo. E aí assisti o episódio inteiro. Achei aquilo maravilhoso, vi aquele cavaleiro com armadura metálica, dando metralha de Pégaso, né? Enfim, nossa, amei. Eu me transformei no homem mais forte do universo. E aí, uma criança com 6 anos, né, não tem muita noção de horário, então não sabia exatamente que hora que passava Cavaleiro Zodíaco. E eu lembro que naquela semana eu fiquei a semana inteira pensando na série, não o tempo todo, você é criança, né, você tá brincando e tal, mas em dados momentos eu lembro de ter lembrado da série, mas ou já era muito tarde, ou era muito cedo, eu não tinha muita noção de horário. Na época eu nem fiz a relação de terminei de ver Chaves e Chapolin, vou começar a ver Cavaleiros. E enfim, não assisti mais. Aí passou, né? Passou a semana, chegou o fim de semana, eu fui na casa dos meus primos. Na casa da minha avó e meus primos que moravam em frente. E aí meus primos já eram mais velhos, já tinham o quê? Uns 10, 11, 12, 13. E eles também adoravam Jasper, Changeman e tudo mais. E eles já tinham muito mais noção de hora. E, obviamente, né, eles já sabiam exatamente a hora que passava Cavaleiros, porque eles assistiam muito a Rede Manchete. Então, a hora que começou Cavaleiros, pra eles virou obrigatório assistir Cavaleiros. Afinal, era um negócio muito diferente. E aí eu lembro que eles me contaram, perguntaram se eu já tinha assistido, eu falei que já, assim, tipo, é uma lembrança muito vaga ainda, né, lembrando dos meteoros e tal, mas tava entendendo que era isso que estava acontecendo. E aí eles me explicaram e tal. E eu lembro que a gente ficou brincando o dia inteiro de Meteoro de Pégaso e qual era o dragão. E qual era o dragão eu nem sabia que existia ainda, enfim. Mas foi Meteoro de Pégaso, foi bastante Meteoro de Pégaso. Aí depois, na semana que se seguiu, meus primos foram em casa. E aí explicaram, acho que para meus pais, o horário que passava, sei lá. Me explicaram a mexer no videocassete. Porque meus pais, eles já tinham um videocassete faz uns 8 anos. Mas eles não sabiam como gravar alguma coisa. Então, eles me ensinaram como gravar, minha mãe comprou uma fita virgem. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque assim, eu tinha acabado de começar a gostar de Cavaleiros. E na semana seguinte da estreia eu já estava querendo gravar, de tanto que eu estava gostando. E aí meus filhos foram lá, me explicaram como gravar, e com 6 anos eu já aprendi. Fui o primeiro de casa a aprender a programar o vídeo.
E comecei a gravar os episódios de Cavaleiros, então eu assistia à tarde, de manhã acho que eu nem sabia que passava. Então eu chegava da escola, via acho que Chaves e Chapolin, eu tava no jardim, no pré, né? Tava no jardim. E assistia Chaves e Chapolin, colocava em Cavaleiros, colocava pra gravar o vídeo e depois assistia mais umas par de vezes. Eu lembro que nessa época era a Guerra Galáctica ainda, então eu lembro da luta do Seiya contra o Shiryu, foi uma das primeiras coisas que eu vi. Aí depois, até o episódio do Yoga, os primeiros episódios, né? Eu só fui ver depois, na primeira reprise da Manchete. Finalmente nos reencontramos, Seiya! Eu vim lá da Terra do Gelo para ganhar a armadura de ouro. Bom, e aí foi assim, eu assisti Cavaleiros logo no dia de estreia, o que mostra uma ligação cósmica entre Davi Simon Jr. e Cavaleiros do Zodíaco, e continuei vendo a série até hoje. Agora vai fazer 25 anos da estreia de Cavaleiros no Brasil, e até hoje, quando eu assisto o primeiro episódio, tem aquela emoção, aquela nostalgia dos tempos muito mais simples, onde tudo era muito divertido, era muito gostoso de brincar, era tudo muito simples de você ver as coisas, e todo o histórico que eu passei durante a série, né? Eu cresci assistindo Cavaleiros, eu aprendi muita coisa, eu conheci muita gente por causa de Cavaleiros, e os animes no geral têm uma influência muito grande em todas as grandes decisões que eu tomei na minha vida. E tudo começou ali, dia 1º de setembro, assistindo Cavaleiros. Seiya, após esses 6 anos, você se aproxima do seu destino final. Embora essa última etapa seja a mais difícil. Boa sorte. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi meu relato de como eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete, logo no dia 1º de setembro de 1994. E eu gostaria que vocês também contassem. Contem pra gente como que foi a sua primeira experiência com Cavaleiros. Onde você começou a assistir, se foi na Rede Manchete, se foi na Band, se foi no Cartoon Network, se foi pela internet. Conta aqui nos comentários pra gente. E vamos fazer desses 25 anos de Cavaleiros do Zodíaco um grande marco de nostalgia, de emoção e de boas recordações de uma série que a gente tanto gosta. Curtam o vídeo, assinem o canal, a gente se vê nos próximos vídeos, onde eu vou contar mais histórias sobre toda a minha vida com Cavaleiros do Zodíaco. Até mais, tchau!